Quando você subordina o trabalhador ao ritmo da máquina, ao ritmo da produção, naquela monumental metáfora que faz o Chaplin em tempos modernos, né? Lembram? O trabalhador subordinado à máquina, aqueles primeiros 15 minutos do tempos modernos do Chaplin, ali mostra que ao subordinar o corpo do trabalhador à máquina, subordina também os tempos dos trabalhadores à produção do capital. Eu tenho uma descrição histórica, essa eu tenho que trazer, eu tenho que colocar aqui, não, desse lado aqui, um recorte assim. É a descrição da vida de um trabalhador numa Europa média em pleno medievo. Então o sujeito levantava, quando o dia clareava, ele desjejuava com alguma coisa muito rápida e ia para o trabalho. Operava por longas horas, muito provavelmente, são dados históricos muito esparsos, operava aproximadamente por 6 horas, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, variando de acordo se estava chovendo ou não, se estava frio ou não, se tinha trabalho ou não, se estava muito longe a colheita ou não, enfim, né? Poucos meios urbanos, os burgos recém se, se consolidando numa Europa feudal medieval. Aí, então, lembrem que não tem relógio aqui, hein? O dia clareia, os trabalhadores se põem no mundo, se acordam, desjejuam, bebem algum líquido, alguma coisa, então vão operar. Trabalham até cansar. Esse é o tempo biológico, fisiológico que o medievo propiciou. Aí então chegava um determinado momento que exauria o corpo de cansaço e as pessoas sentiam fome. Todo mundo sente fome, somos bichos em determinada medida, em máxima medida. Isso seria o que para nós hoje o relógio marcaria 1, 2 da tarde. Aí então os trabalhadores voltavam dos seus lugares de operação, né, do tripalho, e comiam, não havia talheres ainda. Isso quem descreve também muito bem é o Norbert Elias, aquele sociólogo alemão no processo civilizador. Então, comiam normalmente em pães, né? Os pães tinham cascas grossas, ali dentro serviam cozidos, repolho, abóbora, a batata só chega no século XIV. Né? Enfim, né? Comiam muito porco, muito frango, um pouco de gado, dependendo do lugar da Europa. No sul da Europa, o gado já vem do norte da África e tal. Mas muito porco, muito frango, muita carne para muitos. E bebiam, então comiam aqueles caldos gordurosos, nutritivos. E bebiam muito vinho, mas muita cerveja, sobretudo. E a cerveja, eu me lembro que eu dava aula no ensino médio, a gurizada ficava encantada, eu queria morar lá, quer dizer, bebia cerveja todo dia. Eu digo, cara, só que a cerveja não era essa Pilsen clarinha que a gente toma hoje. A cerveja se assemelhava a uma vitamina de banana, que a gente chama aqui de batida de banana, que não é alcoólica, né? É leite e banana. A cerveja tinha a composição pastosa, viscosa, esbranquiçenta, um tanto amarelada, dependendo do que se botasse de lúpulo, centeio, cevada, enfim, né? Bebia-se muito, comia-se muito, se empanzinava de comida, e óbvio que depois disso não tem nenhuma chance de você voltar a operar qualquer coisa na lavoura, numa máquina, numa corporação de ofício, nada disso. As pessoas deitavam-se bêbadas, muitas delas, e divagavam sobre o mundo. Quando o dia se punha, ainda havia tempo para mais alguma atividade ou outra, mas logo, logo estariam dormindo para no outro dia refazer todo o ciclo novamente. Então o capital vem com a Revolução Industrial, século XVII na Inglaterra, XVIII, no resto da Europa e assim por diante. E acaba com essa balbúrdia, digamos assim, fisiológica, biológica, e bota tempo no corpo do trabalhador. Então você levanta, trabalha das 7 ao meio-dia, come, descansa mais um pouco, se é que você tem sorte, e opera mais um tanto, da 1 às 18, 19, até onde houver luz do sol, luz, claridade solar, para operar na máquina do capital, e aí sim você vai embora. Sem falar nas fábricas, que em determinado momento, com lampiões, com determinados... O óleo de baleia foi muito usado para isso, né?
mandava-se para a Europa isso. Quando se consegue iluminação 24 horas por dia, e aí então as fábricas passam a produzir 24 horas por dia, marcando o tempo biológico do corpo físico do trabalhador. Esse é o exemplo que eu queria dar para vocês. Então, corresponde ao sistema fabril caracterizado por subordinar o trabalhador à máquina. Subordinar o trabalhador à máquina. Eu fiz toda essa digressão, toda essa explicação para explicar o que é subordinar o trabalhador à máquina. Parece que o trabalhador está subordinado à máquina, parece que ele chega na fábrica e a máquina é que manda. Tá, isso sim, claro, óbvio, mas é muito mais do que isso. Ele se alimenta de acordo com o ritmo da máquina. Ele estuda de acordo com o ritmo da máquina. É daí que nasce a escola. A escola, o colégio, a universidade, elas são instituições filhas do mundo do capital. As pessoas são agrupadas pela data de fabricação e vencem a linha de montagem, em determinado momento são expelidas dessa linha de montagem. Na escola você, se não se formar com 18, vai para o EJA. Na universidade você jubila. Quer dizer, se não foi produzida uma mercadoria, que é um estudante, que é a formação, você é expelido como uma mercadoria com defeito. Nascem as instituições do controle para aqueles que não se adequam. Surge o manicômio, o hospital, a escola, o presídio, o quartel, são instituições filhas do capital. Eu embora tenha doutorado em educação, eu sempre fui um crítico desse processo. Educação é algo que acontece muito para além da escola. A escola não está aí para ser melhorada, arrumada, edulcorada. A escola vai salvar. Ah, mas o professor, não foi Florestan que disse que, feita a revolução nas escolas, o povo a fará nas ruas? Mas isso é o Florestan weberiano. O Florestan, em 77, ele tem uma catarse marxista e inverte completamente essa compreensão do mundo. Isso quem diz é a professora Angélica Lobato, não é? Enfim, é isso, entende? Então, você passa a namorar de acordo com o ritmo da máquina e do capital, você aprende a amar, se relacionar, se reproduzir como espécie biologicamente, você passa a fazer o sexo de acordo com o ritmo da máquina e do capital. O sexo não se torna fruição, gozo, se torna um instrumento do capital também. Então, quando o Grespan fala aquilo que o Marx falava, subordinar o trabalhador à máquina, não é subordinar o trabalhador a tão simplesmente aquela metáfora genial do Chaplin, de 33, tempos modernos. É muito mais. A gente sente fome de acordo com o que o capital manda. A gente ama o amor romântico, uma invenção do capital. Aquele livro do Anthony Giddens, A Invenção da Intimidade, mostra exatamente isso, entende? O mundo se torna capitalista. Como dizia o Marx, né? Tudo se marchandise. Tudo vira mercadoria. O sexo, o amor, a educação, a alimentação, a cultura, tudo é capitalista no mundo do capital. Tudo está subordinado ao ritmo da máquina.